Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão acompanhando esse devocional. E para iniciarmos, nós estaremos assim agradecendo ao pastor Jael pela oportunidade, pelo convite de estarmos juntamente com os irmãos participando de um momento de edificação para as nossas almas e para o nosso espírito. Que Deus continue abençoando a esse campo eclesiástico, o mais novo campo eclesiástico do nosso ministério, abençoando assim o pastor, presidente do campo, pastor Jael Ribeiro, e a sua esposa evangelista Nilva Sodré, assim como todos os obreiros desse campo eclesiástico, como todos os membros, todas as crianças, que Deus continue abençoando as vossas vidas. E nós estaremos fazendo uma reflexão com base no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que traz para nós a seguinte palavra: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A frase não temas, ela passa a ser uma frase de grande significado para as nossas vidas no contexto ministerial, no contexto profissional, no contexto espiritual. A palavra ela nos traz um encorajamento fundamental. E com base no versículo escrito pelo profeta Isaías, nós iremos notar que ela é mais uma vez ratificada, confirmada, para fortalecer as nossas vidas e nos dar o ânimo para o progresso. Daí, nós perceberemos que o livro do profeta Isaías, ele, de maneira sistemática, é dividido em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 39, considerada aí pelos teólogos esta parte como uma parte que apresenta um olhar específico para a mensagem do Velho Testamento. Já a segunda parte, capítulos 40 a 66, onde que nós iremos observar que Isaías ele traz como ênfase nesses capítulos, nessa segunda parte, a palavra basicamente não temas, ou a frase não temas. Logo, a segunda parte do livro ela é dividida ou subdividida nas palavras de consolo, capítulos 40 a 55, assim como profecia a respeito do futuro, que começa no capítulo 56 e vai até o capítulo 66. Os teólogos, eles acabam associando a mensagem do profeta Isaías com uma tipificação da Bíblia Sagrada. Os 39 primeiros capítulos, uma associação do olhar da mensagem do Antigo Testamento, e os capítulos posteriores, um olhar específico no que nós observamos a tangência da mensagem do Novo Testamento. Logo, a parte subdividida desta segunda parte, os capítulos 40 ao 55, traz para nós a palavra consolo como palavra-chave para a compreensão desses 16 capítulos. Portanto, o tema de Isaías, capítulos 40 a 55, pode ser resumido na seguinte frase: não temas, e dela nós iremos observar, com base no capítulo que nós lemos, três essências fundamentais, que são salvação, esperança e promessa. Essências que são encontradas na primeira subdivisão da segunda parte do livro do profeta Isaías. Já os versículos 8 e 9 do capítulo 41 traz um olhar específico para nós para esta mensagem da salvação, quando nós iremos observar que o profeta ele traz um olhar específico para Abraão e vai descrever Abraão como amigo de Deus. Logo, continuando, perceberemos que aparecem alguns termos bem interessantes. Servo meu. E sobre esta descrição traz: a quem elegi, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei, a ti escolhi. Olhe bem, termos interessantes. Servo meu. Servo que foi eleito, servo a quem foi tomado, servo a quem foi chamado. E um fato interessante, quando fala que foi chamado e escolhido. Logo, perceberemos que o tema salvação está presente neste versículo.
E quando olhamos para a temática salvação, não tem como desassociarmos da mensagem ou da palavra filhos. E a Bíblia vai apresentar para nós 4 tipos de filhos. Primeiro, Adão, filho por formação. Segundo, anjos, filhos por criação. Terceiro, Israel, filhos por eleição. E nós temos a igreja, que é considerada os filhos, os membros da igreja, considerados os filhos por adoção. O apóstolo Paulo ele expressa que os membros das igrejas na Galácia eram filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E utiliza o termo todos, conforme o capítulo 3, versículo 26, isto é, uma referência direta aos membros da igreja que tinham recebido Jesus como Salvador, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que chegarem até Jesus Cristo terão o direito de serem chamados filhos de Deus. Os filhos por adoção são todos aqueles que recebem Jesus como Salvador de suas vidas. Lembrando que a primeira subdivisão da segunda parte do capítulo 40 ao 55 do profeta Isaías traz para nós 3 essências. A primeira essência, salvação. E salvação associa a filhos. Nós somos filhos por adoção. A segunda essência, ela trata da esperança. O versículo 10 do capítulo 41 do profeta Isaías, o qual nós lemos, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Descrições que correspondem com a esperança. Em meio às dificuldades, inúmeras pessoas desistem, porque lhes falta a esperança. Porém, apenas os que persistem conquistarão a vitória, sendo que a esperança é a virtude que define bem a igreja do Senhor Jesus. Pois esperar em Deus é confiar no agir dele, em meio às adversidades da nossa vida. Por isso, Jesus, ele usa o profeta Isaías para escrever: não temas, isto é, continue confiando no Senhor nosso Deus. A palavra esperança, ela deriva do grego eustis, tem como significado expectativa do bem futuro. Então é esperar mediante o olhar para o futuro. Porém, para os gregos poderia ser a atitude de quem espera ou aguarda qualquer acontecimento. Mas aguarda de qual maneira? Aguarda com alegria ou até mesmo aguarda com tristeza. Mas para nós cristãos corresponde em confiar no Senhor, aguardarmos e esperarmos com alegria, pois esperança está diretamente interligada com confiança, paciência e expectativa. Então, as essências encontradas aí: salvação. Salvação associa-se a filhos. Esperança, ela traz o olhar para nós. Confie em Deus. Tenha paciência, pois Deus ele há de agir. E tenha a expectativa na operação do Senhor. A terceira e a última essência, presente nos versículos 11 e 12, nos dá o olhar para a promessa. A promessa torna-se visível nos versículos 11 e 12, que assim descreve: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Promessas para com os israelitas passa a ser o julgamento e o aniquilamento dos inimigos, pois serão envergonhados e tornar-se-ão em nada. Já para a igreja do Senhor, ao ler esses versículos, percebe-se que as promessas de Deus são descrições interligadas com os objetos da esperança cristã, pois Deus promete o reino, o retorno do Messias, a ressurreição dos salvos e a vida eterna ao lado do Salvador. Por fim, essas 3 essências, salvação, esperança, promessa, são ratificadas diariamente para com os filhos de Deus, pelas seguintes palavras: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus continue abençoando as nossas vidas.